12 minutos faltando para as 9, o bate-papo do dia de hoje é uma boa notícia. O feirão de empregos para motoristas que acontece neste sábado. E para falar sobre, nós estamos recebendo aqui no estúdio Diego Tomasi, diretor da Tomasi Logística e vice-presidente do Sete Sergues, e Luciano Fontana, diretor da unidade do Sete Senat em Lajeado, para falar sobre essa ação agora do próximo sábado. Diego, Luciano, bom dia, prazer tê-los conosco aqui no estúdio. Bom dia a todos, ouvintes também. Obrigado pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse feirão de empregos voltado ao setor de transportes, né, principalmente aos motoristas, que vai ocorrer nesse sábado, dia 12, na unidade do SESC Senat aqui em Lajeado. Inicia às 8 da manhã até às 11h30. Fica ali no posto do Arco, na RS 130. Então é um momento assim que a gente vai divulgar as vagas que as transportadoras aqui da região têm disponível, para facilitar o contato também desses candidatos com as empresas contratantes. Oi, Luciano, tudo bem? Bom dia. Bom dia Moisés, bom dia Aline. Bom dia. Então o SESC Senat é parceiro nessa ação aí, com o segmento de transporte, com as empresas. Nós temos muitas opções ali que a gente pode oferecer para o trabalhador transporte, para o futuro trabalhador transporte, que vai estar ali almejando, participando dessa seletiva, né? Então o SESC Senat com a sua estrutura nova que vem por aí, a gente pode falar mais sobre isso, sobre os serviços que o SESC Senat oferece, lembrando que é 100% gratuito para o trabalhador transporte, e mesmo aquele trabalhador que daqui a pouco está buscando uma nova oportunidade, ele tem ainda até 6 meses depois que ele saiu do antigo emprego para continuar se qualificando de forma gratuita e buscar uma nova oportunidade. E falando em oportunidade, está aí, eu acho que a melhor oportunidade da região aí nos últimos tempos, né? Onde várias empresas se juntaram, conversaram conosco no SESC Senat, e nós todos juntos aí vamos fazer essa ação para poder atrair o profissional aí que esteja qualificado, esteja para essa oportunidade. Luciano e Diego, importante, são 7 transportadoras que estão participando, é um número importante de vagas, porque a gente está falando de 50 vagas, isso não é tão comum. A gente nota que o mercado está pedindo, né, que mais profissionais estejam capacitados, então acho que daí entra o SESC Senat, principalmente, nessa ideia de qualificar o mercado profissional. Quem pode participar? É só quem já é caminhoneiro, quem já é motorista, quem não tem ainda uma experiência, quem não tem experienciado essa vida de estar na estrada. Como é que vai funcionar o projeto? As nossas empresas aqui da região têm crescido bastante, as transportadoras. Elas adquirem novos caminhões e surgem essas novas oportunidades. Então esse feirão de empregos, ele justamente é destinado para profissionais que já tenham a Carteira Nacional de Habilitação, categoria C, D ou E. Então esse profissional já qualificado, e vão ter o RH dessas 7 empresas, vão estar ali disponíveis para receber os currículos desses candidatos, fazer as devidas análises, encaminhar para as entrevistas depois. Então é o momento assim de trazer os profissionais que já têm a CNH. Mas também a gente vai oportunizar, através de uma exposição de caminhões, aquela pessoa que talvez ainda não é motorista, mas tem um interesse em conhecer um pouco mais. A gente vai estar ali esperando com um chimarrão para trocar uma ideia, para mostrar os caminhões, explicar um pouco como funciona essa profissão. O SESC Senat também aqui com o Luciano tem toda uma plataforma de treinamentos, desenvolvimentos. Então, quem não é ainda habilitado pode participar, né, para ver como funciona essa profissão, e quem já tem habilitação categoria C, D ou E já pode inscrever seu currículo para participar de alguma das vagas. Mesmo que não tenha a vivência ainda, tem a CNH habilitada, mas não teve a vivência, não atuou na logística ainda de forma profissional, pode participar. Pode participar. Algumas empresas do grupo, elas têm uma escola de formação de motoristas. Então, o motorista estando habilitado, ele pode entrar em alguma dessas empresas e participar de um desenvolvimento interno. A Tomasi Logística é uma das empresas que tem essa característica. A gente tem a escolinha, que a gente chama, onde a gente desenvolve o motorista. Outras empresas aqui da região também têm. Algumas já exigem o profissional qualificado e pronto para começar a trabalhar. Então, tem oportunidades para todo mundo. Luciano, o profissional pode sair empregado desse movimento? Com certeza, né? A gente fala nessas 50 vagas diretas aí, mas tu sabe que um cadastro de reserva, outras oportunidades, mecânico, auxiliar de carga, sempre existe nas transportadoras. Então, isso tudo vai ser fomentado ali no momento. E toda a comunidade, de forma geral, pode chegar. A sua família vai tomar um chimarrão, a gente vai estar com a equipe de saúde, as nossas tendas, brindes, informações.
fazendo um pré-cadastro ali, se for de interesse do participante. Então, desde o Jovem Aprendiz até a plataforma EAD, os cursos presenciais, os cursos de gestão. O CSNAT também vai estar presente aqui em seguida na Expo Vale, levando ali o seu conhecimento junto com os outros S's, que é uma parceria muito forte aqui na região. A partir desse momento aí, a partir de ontem, na verdade, foi lançado na Fenatran, lá em São Paulo, uma unidade móvel do CSNAT, que é um simulador de direção, aquele que já existe nas unidades. Na nossa aqui ainda não tem, nós somos uma unidade de tipificação D, mas o terreno novo, que já está em andamento ali, né, vai ter toda essa condição, com todas as especialidades de saúde, simulador de direção, laboratório de informática. Então, vai ampliar bastante a gama de serviços disponibilizados para o trabalhador de transporte, para os seus dependentes e para a comunidade. Então, esse é o momento do evento ali, da gente juntar todo mundo e se aproximar do transporte. Vai ali, verifica a sua glicose, verifica a sua pressão, pega informação com o CSNAT, e aí a gente pode algarear mais pessoas ainda, deixar. Porque outras transportadoras que também não vão estar presentes fisicamente nos demandam diariamente essas profissões, esses cargos aí, né? E a gente pode estar auxiliando como forma integradora nesse sentido aí. O feirão, ele vem porque o mercado está aquecido, porque realmente a gente precisa de mais profissionais, ou porque nos últimos meses, daqui a pouco no último ano, teve uma baixa da procura pela carreira? Nós temos aqui na região transportadores com atuação nacional. Então, muitas empresas localizadas em Estrela, Lajeado, têm atuação no Brasil todo e essas empresas vêm crescendo. A nossa economia cresceu, o PIB cresceu e, consequentemente, precisam mais caminhões para transportar. Então, as empresas investiram em mais frotas, surgindo novas vagas. Então, a gente está justamente buscando essa complementação do quadro de motoristas devido às novas vagas que surgiram. E o legal desse feirão também é porque essas empresas elas têm diferentes características. Existem transportadores da região que precisam de motoristas de curta distância, que é aquele motorista que normalmente ele fica 1 ou 2 dias longe de casa, à noite ele já retorna. Tem empresas de longa distância, o motorista fica mais tempo fora de casa, a remuneração é um pouco maior também. Então, de acordo com o perfil de cada candidato, ele pode se enquadrar numa das vagas disponíveis. Diego e Luciano, importante a gente falar para quem está em busca de uma oportunidade ou até para alguém que esteja empregado e pensa em crescer, em dar um salto na carreira. Qual é a média de salário, qual é a média de rendimento que tem um motorista? A gente fez um levantamento, Moisés, e como eu comentei, existem diferentes maneiras do motorista trabalhar nas empresas. Esse motorista de curta distância, que é o que fica mais próximo aqui na região, vamos falar não vou falar só do salário, porque tem uma série de benefícios, né? Então, juntando salários e benefícios e tal, a gente chega em uma faixa de 3 a 4 mil reais. Já os motoristas de longa distância, que passam mais tempo longe de casa, aí essa faixa já aumenta para uns 5, 6, até 7. Então é muito característico de cada transportador, não dá para dizer que são exatamente esses valores. Mas a qualificação do profissional versus os valores, eu diria para vocês que hoje, né, é um dos melhores rendimentos que tem para esse tipo de profissional. Essa categoria de motoristas ela é bastante valorizada. Um motorista que viaja pelo Brasil pode receber cerca de 7 salários, é isso? Mais ou menos isso. E ainda complemento assim com a adesão ao sistema, o CSNAT, né? Todo trabalhador de transporte, vale sempre a gente reforçar, tem acesso a 160 unidades no país. Então, o cadastro dele aqui na unidade de Lajeado, se ele tiver uma dor de dente na viagem que ele tiver lá em Santa Catarina, ele vai acessar uma unidade do CSNAT como urgência, com prioridade, na hora, vai fazer o seu atendimento. Se ele precisa de uma capacitação, porque a gente fala muito em motoristas capacitados, né? Alguns segmentos até chamam que o motorista passou a ser chamado de gestor de frota. Gestor de unidade móvel, vamos dizer assim. Porque a tecnologia embarcada nos veículos, está aí o Tomás com aquisição, as empresas com aquisição de veículos novos com tecnologia embarcada. A necessidade dele ter uma familiaridade. Então, essa instrução inicial, vamos dizer, o CSNAT oferece. O próprio relacionamento interpessoal, porque o contato com o cliente, dentro do pátio do cliente, o relacionamento com os colegas, tudo isso passa a somar na vida do motorista profissional. Então, quando a gente fala em necessidade de motorista, é esse profissional que o mercado está buscando. E o CSNAT tem muito a colaborar com isso. Viagens longas, por exemplo, o CSNAT tem o projeto de rota da nutrição, onde os estabelecimentos e restaurantes, ao longo das rotas, são validados por nutricionistas e o motorista tem certeza de estar chegando no estabelecimento que vai oferecer para ele uma alimentação, um alojamento, um banheiro, com qualificação também, né?
Importante, Aline, porque tem um detalhe que, principalmente o motorista, que é um pouco mais resistente a essa informatização do caminhão, do sistema. O software, ele está ali para auxiliar. E na medida que ele pegar o jeito, ele vai auxiliar muito. E não é um bicho de 7 cabeças, não. É simples, claro que vai depender de treino, vai depender de diminuir essa... Tem que pular esse muro, né? Porque às vezes o cara fica ali muito resistente, mas auxilia muito, né, gente? Auxilia. Eu lembro que no passado os caminhões todos tinham a caixa de câmbio manual, e aí depois elas foram automatizadas. E a gente teve uma resistência no início. O motorista, não, mas quando eu faço aqui a troca de marcha manual, eu sei o barulho do motor e tal... E hoje eles não aceitam mais aquele câmbio manual, mas naquele momento da transição... que era resistente lá atrás. Exatamente. Mas a transição, ela sempre gera esse desconforto, esse desafio. E as novas tecnologias, principalmente de rastreamento veicular, né? Hoje os caminhões mais modernos, eles têm todos vários sensores, né? Que te auxiliam a evitar acidentes, excessos de velocidade, tem todo um controle. E o motorista, ele tem que estar preparado para essas inovações tecnológicas, porque elas já fazem parte do dia a dia. Ouvinte Paulo perguntando sobre a questão da idade, se motoristas mais experientes, mais velhos também terão oportunidade neste feirão. Todos são bem-vindos, motoristas. Sim, motoristas com mais experiência, inclusive, têm se destacado bastante aí nas nossas empresas. Ouvinte também pergunta, se tiver muita gente, todos serão atendidos até às 11h30? A gente organizou lá, né, Luciano? O Ayrton que pergunta. São 7, vão ter 7 empresas, 7 empresas. atendentes, digamos assim. Tomara que tenha bastante fila mesmo, porque é o que a gente estamos está organizando as empresas lá para não dar um aliciamento de motorista lá na frente. Aqui comigo, aqui não paga mais. Não vai ser pregão, tá? Isso aí. Não vai. Olha só, se a gente pudesse pautar assim, o principal desafio para quem vai iniciar na carreira, porque a gente recebeu aqui essas colocações daqueles que são experientes, já rodaram, já sabem como funciona, claro, vão ter o desafio de se adaptar às novas tecnologias, talvez os novos já tenham uma facilidade um pouco maior, porque já são essa geração que lida melhor com as tecnologias. Se a gente pudesse botar no topo da lista assim, o grande desafio para quem vai iniciar, qual que é? Eu diria, né, Luciano, que é uma questão principalmente comportamental. Né? Esse profissional, ele tem que entender que o setor de transportes, ele tem muitos desafios. Ele é um setor assim que exige muita flexibilidade, porque muitas vezes, por mais que tu planeje uma viagem, se tu pegar um congestionamento em alguma rodovia, se você pegar uma entrega em algum cliente que não tem espaço para receber aquela carga, muitas vezes tu tem que trocar o teu planejamento a todo momento. Então essa questão comportamental de que a flexibilidade faz parte da rotina do motorista é um dos pontos mais importantes. Outro ponto, buscar qualificação. A gente tem a estrutura do SESC Senat, que ela é incrível, só que as pessoas muitas vezes não procuram ela. Um motorista que se habilitar na categoria C, D ou E, buscar uma qualificação no SESC Senat, fazer os cursos disponíveis, eu tenho certeza que ele vai ter boas oportunidades aqui na nossa região. Complementando ainda esses fatores aí, né, a gente pode desmistificar um pouco a questão de tecnologia. Lá no início da década de 90, quando eu comecei no transporte, eu lembro que os tacógrafos, aqueles de disco, o pessoal chamava de cagueta. Né? Porque ia caguetar a minha velocidade e tal. Mas com o passar do tempo, a adaptação, o motorista está vendo que a tecnologia traz conforto para ele. Traz conforto na ergonomia, para ele não precisar ficar fazendo tanto câmbio. As poltronas são mais confortáveis. Ele consegue, às vezes, numa parada, falar com a família, com a tecnologia da internet. A questão do 0,01 de economia no combustível traz a sustentabilidade tanto para ele, como vai participar de benefícios, muitas vezes, na empresa. Programas de bonificação que as empresas todas têm, a Tomasi não é diferente. E assim como a sustentabilidade do meio ambiente também na emissão de poluentes. Então, buscando essa qualificação que o SESC Senat oferece, tem esse fator de comprometimento, e isso está muito forte hoje em dia, tanto na nossa família, quanto na nossa escola, quanto na roda de amigos, né? Trabalhado muito essa questão de humanização. Então é isso que as empresas vêm buscando. Então, em resumo, assim, cara, força de vontade, quer ser motorista, tem comprometimento, vai lá que com certeza tu vai sair com o teu cadastro feito lá e o pessoal vai te chamar. E logo tu vai pro SESC Senat, tu e tua família toda gratuito. Que boa notícia essa que o Diego e o Luciano estão nos trazendo aqui na programação da rádio. Diego, para fechar, e daí a gente não quer nem entrar porque as pessoas têm interpretado muito mal e a gente precisa passar essa informação em relação às manifestações que têm acontecido nas estradas, e uma das manifestações mais importantes do sul do Brasil, ela tem ocorrido aqui na cidade
cidade de Lajeado com um contingente muito grande de manifestantes. E daí tu, como vice-presidente do CETSERGS, o que tu pode nos abastecer de informações? Tem impactado no transporte? Como é que vocês têm enxergado tudo isso? Só ainda complementar, Diego, antes de liberar para a tua resposta a informação a pergunta do Moisés, o CETSERGS, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, de Carga e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, que a gente acaba falando muito CETSERGS, né? Mas para nossa audiência que daqui a pouco não está inserido no meio, não sabe da grandeza do sindicato e de tudo que atua. Por gentileza, então, a tua resposta. E fazendo uma referência também a Encantado, né? A entrada da cidade de Encantado mantém a manifestação viva aí ao longo desses dias pós-eleições. Nós, no domingo, após as eleições, na segunda e na terça-feira, a gente teve bastante pontos de bloqueios nas rodovias, né? Interferiu bastante no trabalho aí dos transportadores, principalmente Santa Catarina, teve vários pontos bloqueados. Nos últimos dias, né, não teve mais bloqueios, né? Existem algumas manifestações à beira das rodovias, né? Então, nesses 2 dias ali, na segunda e na terça, os transportadores aí associados aos CETSERGS tiveram praticamente assim muitos problemas para circular, né? Não conseguiam ir de um lado para o outro. Chegaram reclamações até o sindicato, por exemplo? Chegaram reclamações informando de que a frota não estava conseguindo rodar devido a esses pontos de bloqueios, né? Então a gente acabou sofrendo aí, praticamente os transportadores afiliados ao CETSERGS ficaram 3 dias aí sem faturamento, né? Com tudo parado. Mas eu acho que as manifestações, né, elas têm seu propósito, e a gente não pode discordar disso. E agora, a princípio, não existem mais rodovias bloqueadas, mas sim pontos, né, de protesto, de manifestação, que a gente entende que faz parte da nossa democracia. A entidade se posiciona dessa forma, a manifestação, né, estar manifestando tudo bem, desde que não haja bloqueio da rodovia. Isso, né, somos contra qualquer tipo de bloqueio, mas entendemos as manifestações aí são pertinentes ao momento que a gente está passando. Para fechar, então, sábado, vamos reforçar onde e horário. Então, do feirão, voltamos ao feirão, feirão agora, né? Feirão. Voltamos ao feirão. Só abrindo parênteses ali, né? As manifestações é um fator que faz parte ali da vida do motorista. Então, com isso, as empresas ainda dão apoio com toda a questão de disponibilidade de alimentação, de tempo, de segurança, de rastreamento, onde eu tô, por onde eu vou, qual é que é o caminho mais acessível. É a questão da tecnologia, novamente, facilitando a vida do motorista. E até o que o Diego falava sobre o jogo de cintura, né? Sim. Sobre o desenvolvimento, o imprevisto vai acontecer, o bloqueio, hoje tem uma pauta, amanhã ou depois vai haver um bloqueio por outra pauta, né? Enfim, vai acontecer. Muito dinâmico, né, o motorista. Eu gosto muito dessa área, né, do dinamismo, do imprevisto, enfim, acho que atrai, assim, essa questão da função. Mas o feirão de emprego, então, o primeiro feirão de emprego das empresas, no dia 12 de novembro, das 8 às 11h30, ali no Posto do Arco, Rede Sim, de frente para a BR, os caminhões expostos vão estar visíveis ali de toda aquela reta da rodovia, as tendas do CSNAT e de algumas empresas, os profissionais de saúde, os profissionais de instrução, o CSNAT estão com esse cadastro ali aberto a toda a comunidade. Estamos esperando vocês lá. Que legal. Obrigado, Diego. Obrigado, Luciano Fontana, do SESC Senat, Diego, da Tomasi Logística e também vice-presidente do CETSERGS. Tu sabe, Aline, que meu sonho é comprar um caminhão ou um ônibus. Eu não tenho carteira ainda, mas meu pai dirige caminhão até hoje, né? Tem 74 anos, mas meu sonho é um dia ou comprar um ônibus, alguma coisa, ou um caminhão. Vamos agregar. O CESCENAT tem as qualificações necessárias. Olha aí, fica lançado o desafio. Ele fala muito sobre isso, já estou até a fim de escrever para Papai Noel para realizar o teu sonho. Eu aceito. Se então alguém vamos quiser lá. me dar um caminhão, aí eu aceito. Vou ter lugar para... Eu posso citar as empresas participantes? Deve. Claro. Então, as 7 empresas participantes do Feirão de Empregos: Tomasi Logística, Expresso Leomar, Trânsito Brasil, Scapini, Nutritec, Dinacom e TransVR aqui de Lajeado. Senhores, sucesso no próximo sábado. Muito obrigada pela vinda aqui no estúdio. Obrigado pela oportunidade.